tá gravando de novo ali. Você fala assim para os alunos, olha, vamos pesquisar repertórios dentro de uma lógica específica, tá? A gente vai simplesmente pegar os repertórios e vai jogar frases feitas ali para complementar a ideia. Esse site, que é o Redação Online, ele traz eixos, eixos temáticos. Só que quando ele se concentra nos eixos temáticos, por exemplo, o primeiro eixo temático é a educação. Perceba o que ele escolheu para jogar com o repertório. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Base Nacional Comum Curricular, Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, Política Nacional de Alfabetização, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei de Cotas, Constituição Federal. Ou seja, vocês estão vendo uma diversidade de repertórios aqui? Entende qual é o problema de quando a gente vai buscar a construção de um repertório que seja completo, que seja abrangente, dentro de uma perspectiva específica? Você não encontra isso? O que você vê, na verdade, é mais do mesmo, ou seja, concentrado numa única perspectiva? Ou seja, o que é que a gente vai entender sobre isso? Se eu estou falando sobre educação, eu só vou pensar fora desse contexto aqui em Paulo Freire e Immanuel Kant, por exemplo, ou Darcy Ribeiro. Mas a minha base de formação de repertório é uma base... O Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu, exatamente, tem isso também. Lá no fundo do baú. Exato, exato. Porque a nossa base de constituição, né, dessa perspectiva, diz respeito à lógica de que toda vez que você vai buscar algum repertório para determinado eixo temático, você não sabe o que está acontecendo na sua frente. Você está decorando um monte de lei e está se preparando para uma abordagem só. Mas aí está a questão. Você precisa fazer sempre a normatização? Não. Às vezes você pode optar por fazer uma contextualização. Pode trabalhar a lógica do fato, pode trabalhar a lógica da opinião. E o que você tem na sua frente aqui enquanto eixo temático é só legislação, é só norma. Ou seja, é como se a construção desses repertórios te induzisse para uma linha de raciocínio. E aí, olha só, eu chego aqui e clico em Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Está lá. Não tem nenhum direcionamento do como o aluno vai trabalhar isso. Esse é o principal problema. Porque assim eu tenho da educação, dos princípios e fins da educação nacional, aí tem lá a educação abrange os processos formativos, que se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. No máximo que você aproveitaria aqui é a amplitude da educação, no artigo 1º da LDB. Ou seja, não seria só a educação formal, aquela que você encontra na escola. Então você tem uma amplitude aqui, dá para trabalhar essa amplitude, mas conectada a outras perspectivas, porque a amplitude vai me gerar conexões com o contexto, vai me gerar conexões com os fatos, vai me gerar conexões com as opiniões. Por que eu estou dizendo isso? Quando você vai citar um Paulo Freire aqui, depois de ter citado a LDB, você dizendo que a educação é muito mais abrangente, e você cita o Paulo Freire dizendo que a leitura da palavra, de mundo precede a leitura da palavra, você pode comentar a opinião do Paulo Freire. Você pode dizer que a visão do autor, do pedagogo, vai ao encontro, ou seja, com a Duna, está dentro da perspectiva do artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, uma vez que ele entende a educação não só aquela formal, ele entende a educação que vem do mundo para a leitura convencional. Entendeu? Eu posso fazer um vínculo entre as duas coisas. Mas se eu não sei o que eu estou buscando na construção do repertório, como é que eu vou montar esse núcleo? Entende? Como é que eu vou fazer com que uma perspectiva case com a outra, que é o que a gente vem treinando nos repertórios, as nossas últimas aulas, né? Fazer um repertório, abraçar os outros e ter uma linearidade. Eu só consigo fazer isso se eu entendo o seguinte: como é que a perspectiva normativa aqui casa com a perspectiva de opinião? O Paulo Freire vê a leitura de uma maneira muito mais abrangente. É exatamente como o legislador viu a educação. Ele vê a educação de maneira mais abrangente, não só a formal. Tá? É aquela que acontece na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ou seja, dá para fazer um vínculo agora, porque eu sei trabalhar as duas esferas. Eu entendo o limite da normativa e entendo que a opinião nasce exatamente do entendimento de alguém
acerca dos parâmetros sociais. A lei é um parâmetro social. Gravaram? Então, o que a gente precisa fazer? Olha o artigo 2. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Liberdade e solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, não posso pensar na educação só de uma forma ou de outra. Tem que ser preparar para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Ela tem que ser libertadora, porque está lá em cima, ó, certo? E, ao mesmo tempo, ela tem que preparar para essa perspectiva de solidariedade humana. Está aqui, ó. Liberdade de um lado, solidariedade humana de outro. É assim que eu tenho que entender essa base da educação. Ou seja, se o cidadão que está aqui escrevendo sabe qual é o tipo de repertório que ele está utilizando, ele sabe como conectar. Diego, qual é a conexão que eu posso fazer aqui, pelo amor de Deus? Eu estou falando só que a educação é dever dos dois, tem o objetivo de libertar e criar solidariedade humana, desenvolvendo o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Com qual fato eu vou juntar isso? Ora, você vai juntar isso com contexto ou com fato? Exatamente isso. Se eu disser que a educação do século XXI ela é tecnicista, aí ó, Vera Maria Candal, que é uma opinião, né? Essa que a educação brasileira é tecnicista e não prepara para a vida cidadã. Eu estou juntando uma opinião e agora eu posso puxar um contexto ou um fato. Como assim um contexto ou um fato? Eu posso dizer que depois da Revolução Industrial, com as várias revoluções, fases da Revolução Industrial, e a última, a Revolução Técnico-Científica e Informacional, a condição cidadã ela ficou muito mais submissa à perspectiva do labor, do trabalho, do desenvolvimento econômico. Entende? Ou seja, está vendo como eu juntei 4 coisas numa única visão, num ponto de vista específico? Mas eu sei de onde eu parti. Eu parti da norma para chegar na opinião e desenvolver o fato ou o contexto. É isso que eu tenho que entender quando eu vou usar o meu repertório. Vocês já entenderam, eu vendo as correções de vocês e venho, né, acompanhando as correções de vocês e venho vendo que vocês já entenderam a necessidade de linkar os repertórios dentro de uma linha de raciocínio. Hoje eu estou fornecendo para vocês a perspectiva da gente entender o porquê se deve pensar numa lógica de contexto, numa lógica de fato específico movido pela atualidade, de opinião e de normatividade. Quando você vai para um site como esse, ele te direciona para uma linha de raciocínio. E isso é que está fazendo com que a maioria dos alunos não saiba combinar repertório. Porque os repertórios eles têm um contexto para acontecer. Se eu partir da norma, eu vou analisar o contexto pela opinião de alguém, e aí eu olho o fato e o contexto. Tá? Eu posso fazer esse caminho. Ou eu posso simplesmente partir da opinião de alguém, posso começar com a opinião da Vera Maria Candal sobre a escola tecnicista, dizendo que a nossa escola não prepara para a vida cidadã. E aí eu falo, situação que vai de encontro, né, se choca com o artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que fala que deve haver a inspiração nos princípios de liberdade e solidariedade humana, visando o que? O exercício da cidadania e qualificação profissional. Ou seja, aí eu vou para o fato. Ó. Ou seja, o que acontece no Brasil odierno é um enaltecimento, tá? Uma predominância da visão de qualificação profissional, não dos aspectos da cidadania. Está vendo como eu estou fazendo o jogo dentro de um mesmo parágrafo com as 4 perspectivas de repertório? O que eu estou fazendo aqui com vocês agora é algo que a gente não faz no dia a dia, porque precisa de uma habilidade para entender como eu comecei, por onde eu posso prosseguir, onde eu vou desembocar. Entende? Ou seja, ou eu começo com a opinião, ou eu começo com a norma, ou eu explico com o fato, ou eu vou justificar com o contexto. Esses são os 4 elementos que a gente precisa entender para fazer uma boa abordagem. Quando a gente começa a redação, que a gente faz uma legislação lá em cima, a gente joga assim, a Constituição brasileira assegura tal, isso. Eu prendi o meu texto à necessidade da normatividade, certo? Então, o que vem a seguir, pode ser uma opinião de alguém, pode ser um contexto, ou pode ser um fato, estão subordinados à ideia normativa. Eu comecei com a ideia normativa. Então, eu tenho que provar a ideia normativa pelas outras concepções. Ou provar que ela não está sendo cumprida, em decorrência do fato que eu vou analisar, ou mostrar um texto pelo qual essa visão tem que ser respeitada, ou mostrar a opinião de alguém, no caso Gilberto de Mestein, dizendo que o
cidadão é de papel porque as leis figuram tão somente no papel e não chegam à vida prática. Tá vendo que eu agora estou na opinião explicando a normatividade lá atrás. Ou seja, há um jogo de conexões, é por isso que o Enem analisa a perspectiva de redação com essa palavra. Qual é a capacidade de conexão que esse candidato tem? Como ele conecta as informações. Perfeito? Bom, isso aqui para a perspectiva legislativa, certo? Mas se eu vier dentro da lógica da Política Nacional de Alfabetização, aí eu penso assim, pô, tô diferente, né? Tô com outra perspectiva. Olha lá. Política Nacional de Alfabetização. Olha o que ele vai me ofertar. Quando ele abrir, eu agradeço, né? Até a página é ruim de acessar. Tem noção do que vem por aí? Ó, PNA, Política Nacional de Alfabetização. Ou seja, é um documento denso para eu pedir que um aluno simplesmente grave isso aqui e jogar na redação, né? O cara tem que ter uma capacidade de síntese. Olha só o sumário. Contextualização, cenário atual, linha de tempo, marcos históricos normativos, um breve histórico das relações sobre a alfabetização no Brasil e no mundo. Entende? Como é que eu vou querer, a não ser que o aluno queira se tornar especialista na Política Nacional de Alfabetização para falar com mais propriedade sobre o problema? O cenário atual, né? Ou seja, ele parte do fato. O próprio documento já faz essas conexões. Cenário atual, fato. A Política Nacional de Alfabetização resulta da relevância do tema aos olhos da sociedade brasileira, que exige, cada vez mais, dos governantes e gestores públicos, maior cuidado e desempenho, é isso? Desculpa, cuidado, vou ampliar aqui para vocês verem. Onde é que eu estava? Vamos achar. Que exige cada vez mais dos governantes e gestores públicos maior cuidado e empenho em prover uma formação básica de qualidade a todos os cidadãos, mas também é consequência de uma realidade educacional que revela a urgência de mudança na concepção de políticas voltadas à alfabetização, à literácia e à numerácia. Tá vendo isso aqui, pessoal? Isso aqui é fato. É a situação em que nós estamos. O próprio documento normativo, ele só é criado mediante uma análise dos fatos, mediante uma análise da contextualização. É aquela velha máxima que eu falo para vocês. A lei só vira lei quando o contexto social, quando os fatos pedem que isso aconteça. Aí ela se transforma em lei. Então, até a conexão entre um repertório e outro tem uma razão de acontecer. Entendem? Se a gente não entender isso dentro dessa perspectiva, a gente não vai conseguir ir além. Tá? Por que não? Porque essa aqui é a base. Ó. Deixa eu ver se eu mandando isso aqui lá para o outro lado, ele para de gravar, né? Tomara que não. Não parou, graças a Deus. Então, a perspectiva é, se eu continuar simplesmente decorando autores, na opinião aqui, ó, eu só estou movendo um tipo de repertório na minha linha de raciocínio. É o repertório que trata das opiniões. Se eu estou decorando normas, mas eu não sei que as normas podem ser combinadas com os outros critérios aqui, eu também estou fora do sistema, tá? Eu estou trabalhando só numa linha de raciocínio. Se eu sou uma pessoa que estou informado, estou assistindo jornal constantemente para redação, e eu sei como é que está a situação de determinados problemas no Brasil, eu estou trabalhando a linha dos fatos. Eu posso tirar nota boa só com isso? Posso, mas as conexões são necessárias. Se eu sou um bom aluno de história e eu entendo as causas dos problemas sociais e de geografia também, eu estou dentro da perspectiva do contexto. E aí entra a questão. Não é o que você usa, é quando você usa e por que você usa. Se eu falo que há uma omissão, uma negligência e uma inércia, ou eu provo esse contexto, justificando o porquê dessa omissão, dessa negligência e dessa inércia, aí eu estou usando contexto, ou eu trago o fato que me faz afirmar que há uma inércia, que há uma omissão e que há uma negligência, ou eu justifico com a opinião de um teórico a ação, a maneira de agir correta e comparo com o que está havendo na ação do Estado, ou eu vou para a norma, como a norma diz que o Estado tem que agir e como o Estado está agindo. Perfeito? Esse aqui, essa base, são os pilares do uso interligado dos repertórios. O cidadão que vai fazer a redação do Enem entende isso,
ele tira o máximo proveito. Mas aí, o que é que se ensina para todo mundo? Ah, não, vamos trabalhar uma outra perspectiva, vamos trabalhar citando isso aqui, ó. Essas citações são muito boas. Aí o cara fica lá nas citações e não consegue tirar o máximo proveito, tá? Deixa eu ver se não parou de gravar de novo. Que legal, tô começando a ficar craque nisso. Eu vou tirar essa perspectiva aqui, ó, de repertórios por tópico, tá certo? Vou voltar para a página para mostrar a vocês outra coisa. Olha só. A gente viu educação ali, né? A educação estava especificamente concentrando-se na questão das leis. Nossa, a internet está lenta agora. Vocês estão me ouvindo direitinho? Está quebrando alguma coisa? Tá sim. Ela não é lenta desse jeito, não. Vamos aqui. Tem que ser esse primeiro porque é onde estão os eixos, tá? Agora acho que vai. Vejam bem a diferença, pessoal. Eu ia mostrar pronto aqui, ó. Aqui foi a educação, né? Olha o próximo eixo. Saio da educação e vou para ali o eixo. Ó. Meio ambiente. Olha o que ele traz. Política Nacional do Meio Ambiente, Lei dos Crimes Ambientais, Política Nacional dos Recursos Hídricos, série. Aí ele já acrescenta um filme aqui, ó. Também entra na lógica da opinião, porque o autor de um filme, ele está mostrando especificamente como ele enxerga a situação. É lógico que ele vai para a verossimilhança, né? Trabalhar a questão do verossímil. Mas ainda é uma opinião. Quando eu uso séries e filmes, eu estou dentro dessa lógica. Está vendo como há um predomínio da legislação aqui? Porque é um problema social e a legislação ela me dá meio que um elemento específico para fazer a intervenção do texto. Então isso é bom que a gente tenha, tá? Domínio. E aí, olha só, mudando. Lazer, cultura e comportamento. Lei de incentivo à cultura, lei do livro, cultura e sociedade no Brasil, ó, de Carlos Nelson Coutinho, que já tem uma opinião misturada com lei, isso aqui já é mais produtivo. Black Mirror, a série, né? Ou seja, eu já tenho uma diversificação aqui de repertórios. E o que isso é positivo para mim? Isso me ajuda a fazer conexões. Ou seja, um repertório não vai anular o outro, muito pelo contrário, um repertório pode endossar o outro na sequência das minhas informações. Entende como é que se constrói bons repertórios? É essa tendência que a gente vai seguir. Por exemplo, falando em violência. Caramba, quais são as leis sobre violência? Quais são músicas sobre violência, filmes sobre violência, opiniões sobre violência, entende? A gente tem que buscar esse repertório variado para começar a fazer as conexões. Quando a gente faz a conexão fora, a gente monta um quadro. Acho que vocês perceberam quando eu falei da educação ali, eu fiz um quadro específico. Porque ao usar o artigo 1º da LDB, eu mostro que a educação é variada, é ampla. Aí eu fiz uma conexão com Paulo Freire, né? Falar na leitura do mundo preceder a leitura da escrita. Eu já fiz uma conexão entre repertórios distintos aqui. Eu já estou montando um quadro. Eu posso gravar esse formato, falando da questão de uma educação mais ampla pela lei, não só a educação formal, mostrando o aspecto, a perspectiva do Paulo Freire sobre a leitura de mundo antes da leitura da escrita, ou seja, o conhecimento de mundo ele é suficiente e ele é interessante para o desenvolvimento do aluno. Eu já conectei duas coisas. Então, se eu estou falando sobre estímulo à leitura, estímulo à educação, olha o que eu posso fazer. Já tem um cenário pronto. Entendem? É isso que eu vou ensinar vocês a fazerem quando a gente estiver construindo os nossos. Então, aqui eu já estou construindo um, automaticamente. Tá? Aí eu venho para frente. Ó, segurança. Olha o que ele traz. Código Penal Brasileiro, Por uma Vida Melhor, filme da Netflix. Ó, já. Por que ele já está trazendo outras coisas? Porque tem determinados assuntos que a legislação é muito mais específica. O Código Penal Brasileiro ele achou que dá conta da segurança. Só que tem o artigo 144 que diz que a segurança é dever de todos, é direito e dever de todos, né? E responsabilidade também de todos. Entende a lógica? Ou seja, ele não citou isso aqui, só citou o Código Penal. Bom Dia Verônica, série baseada no... Tá vendo? Ele já pula para outras perspectivas. Por que faz isso? Porque a perspectiva legislativa ficou meio que diminuta. Então eu vou apelar para outras questões. Mas quando eu falo em segurança, eu tenho, por exemplo, aquela questão dos cidadãos repartirem um pouco da sua liberdade, cederem um pouco da sua liberdade para que o Estado possa garantir segurança. Se não me engano, é Thomas Hobbes que trata dessa questão. Eu já posso fazer vínculos entre teóricos, legislação e filme. Entende? Essa perspectiva é saudável e ela está em todas as redações de nota 1000. Os alunos que conseguem fazer essas conexões, eles saem na frente dos demais, porque eles montam quadros. Eles montam quadros que podem ser usados quando aquele assunto for ativado. Entende? Outro, ó.
Direito e cidadania é um eixo muito amplo, eu não colocaria dessa forma. Porque ele vai falar, ó, de novo, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição, Estatuto do Idoso, inclusão da criminalização da homofobia, não tem nada a ver com o preceito de direito e cidadania mais amplo. Código de Defesa do Consumidor também não tem nada a ver com essa perspectiva, porque eu englobo tudo, ou seja, todos os códigos vão entrar aqui, é claro, porque são direitos e cidadania. Entendem? Em eixos mais específicos, a gente tem, ó, aqui olha a dificuldade de se pensar a lei para o próximo eixo. Eu tenho linguagem, comunicação e tecnologias, aí George Orwell, 1964, filme A Chegada, filme também, Eu, Robô, ó, e depois. Ou seja, cadê a legislação nessa lógica? Tá vendo como já foi retirado porque está se priorizando aqui a lógica da opinião? Eu estou nos filmes, nos livros, entende? Eu não tenho normatividade, eu não tenho contextualização e eu não tenho especificamente aqui a questão da norma. Já falei sobre isso, tá? O fato em si. Eu só vou ter isso quando o tema estiver na minha frente, porque eu vou saber qual é o problema, qual é a questão, vou pensar nos fatos que são específicos para aquilo, os fatos que eu conheço do dia a dia, vou pensar se eu conheço ou não um contexto histórico que endossa essa bagagem que eu estou tendo que usar, e aí, como a maioria decora filmes e séries, eu vou usar com parcimônia para mostrar a opinião de artistas, para mostrar a opinião de escritores ou músicos, tanto faz. Entende? A lógica de utilização tem que seguir um parâmetro, ou seja, por que é que eu vou utilizar isso aqui? Eu vou começar a minha redação com um filme. Por que eu vou começar a minha redação que fala, por exemplo, sobre combate à intolerância religiosa no Brasil? Por que é que eu vou começar com um filme? Se eu posso começar com a legislação para mostrar que a norma proíbe isso. Mas eu escolhi começar com um filme. Vamos lá. Eu acho um filme que trata sobre o assunto. Vou trabalhar dentro da minha introdução, mostrando que a intolerância é retratada nos filmes. Beleza, aí eu vou pegar a norma e vou jogar no parágrafo 2 ou 3, naturalmente. E aí lá na intervenção eu vou falar sobre enrijecer a lei e a fiscalização. Ou seja, eu estou voltado para quem? Para os filmes ou para a norma que veio depois? Para a norma. Então, se eu estou voltado para a norma, quem é que deveria estar encabeçando minha redação? A norma, porque ela vai ser utilizada lá embaixo para trabalhar a perspectiva de solução. Entendem? É uma filosofia, pessoal, específica da redação. Você traz para o seu texto contextos que são específicos daquele tema. Entende? Mas eu tenho que entender que a bagagem de raciocínio para a escolha do meu repertório segue uma lógica. A lógica está aqui, ó. Ou eu sou muito bom em criar contextos usando a história ou geografia, ou eu sou muito bom usando a atualidade, né, o meu conhecimento da atualidade, para usar fatos, ou eu sou muito bom para fazer citações, porque eu decorei muita opinião de artistas, de celebridades ou tudo mais, ou eu sou muito bom em colocar a questão da norma. E o que é que eu sugiro na nossa construção de repertório? Que a gente ache termos chaves em cada ponto desse, seja no contexto, seja no fato, na opinião ou na norma. Diego, é impossível a gente ter, cara, coisas chaves dentro dessa perspectiva. É possível. Vou mostrar para vocês. Olha só. Se a gente for falar sobre qualquer problema social, todos os problemas sociais que nós conhecemos foram potencializados pelo fenômeno da globalização. Tudo que você pensar em termos de problemas sociais foi potencializado graças à globalização. Então, é o verdadeiro repertório coringa. Entende? Vamos lá. A gente está falando de trabalho de cuidado da mulher do ano passado. Ah, Diego, mas não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver? Preste atenção. Os direitos trabalhistas conquistados pelas mulheres vieram de um movimento internacional. Tanto é que se comemora o Dia Internacional, né, da Mulher e se pensa, se atrela a isso, a questão das mulheres nas fábricas. Lembra? Um fato histórico. Então, dentro dessa lógica, eu posso simplesmente trabalhar a globalização nesse aspecto. Foi ela que possibilitou que várias realidades se conectassem. Entende? Ah, Diego, então eu poderia fazer uma introdução sempre usando a globalização como potencializador de problemas sociais, inclusive o em questão? Posso. Assim como eu fiz um parágrafo específico que um repertório coringa era a Constituição em cima, porque o Enem trabalha essa concepção de problemas sociais. Ah, mas para que isso? É o plano B. Entende?
Um fato específico. Fatos já são mais difíceis de você achar um fato que seja generalizante. Por quê? Porque fatos são mais momentâneos e eles têm uns limites de atuação, entende? E aí fica mais difícil. Agora, opinião. Por que vocês acham que todo mundo decora frases, por exemplo, a Utopia, de Thomas More, e usa na redação do Enem? É porque é algo mais geral, entende? Então, por isso que as opiniões, as citações, os filmes, as séries, são muito comuns na utilização de início de redações. Norma, nem tanto. A norma ela precisa ser especificamente ligada ao tema para você utilizar no início. Por isso que norma é mais difícil de utilizar, assim como o fato, porque fato é mais momentâneo. Normas e fatos são sempre aqueles que são colocados em segundo plano. Agora, opiniões com maior frequência, e dentro da lógica hierárquica é o que aparece mais, e depois o contexto quando a pessoa está usando um fato da história ou da geografia. Tá? Esse é o jogo de análise, pessoal. É essa estrutura aqui que a gente tem. Tá? Quando a gente pensa em o que eu vou usar para frente. Tá vendo como cada alternativa escolhida tem uma dinâmica diferente para acontecer? Desde o século XX já aponta para o contexto. O Estado brasileiro... Pode perguntar, Sara. Ô, Diego, tu acha que se você, tipo, porque, tipo assim, eu majoritariamente uso contexto e opinião nas minhas redações, porque é o que eu consigo trabalhar, tipo, de melhor forma. Tu acha Eu também. que, tipo, isso influenciaria em alguma coisa, ou, tipo, já é suficiente para você conseguir o 900 mais ou 1000? É suficiente, mas agora olha só. Para fazer a conexão entre repertórios, eu teria que escolher opiniões que são mais ou menos similares, entendeu? Existem redações nota 1000 que fizeram com que opiniões de autores diferentes meio que coincidissem ali na linha de raciocínio. Dá para fazer isso. É possível fazer isso. Então, quando você consegue fazer, ótimo. Só que imagina um cara que consegue fazer uma hierarquização na redação dele. Começa com a norma. É um exemplo, tá? Não é a regra. Começa com a norma. Depois, emite um contexto junto com o fato. E, por último, joga uma opinião de alguém. Aí ele é esplêndido, porque eu acho que eu não conseguiria, não. Mas entende a questão? Olha só, vamos trabalhar nessa lógica. Eu uso a Constituição lá em cima, assegurando direitos e deveres, garantias fundamentais e tudo mais. Eu joguei lá em cima, certo? Aí embaixo eu vou falando sobre o contexto de evolução, por exemplo, da educação brasileira, que ela nunca de fato assistiu a todo mundo. Nunca deu assistência devida a toda a população. As mesmas condições, justamente por causa da qualidade. Aí eu vou para o fato. Que fato? Que os índices de desenvolvimento da educação pública no Brasil são inferiores aos índices de desenvolvimento da educação particular. Tá vendo? Comecei com a norma, puxei contexto, estou no fato, e agora eu vou citar o Gilberto de Mensaí no parágrafo 3, dizendo que, pelo quadro que se forma, há uma predominância do pensamento do jornalista Gilberto de Mensaí, que acredita que a sociedade brasileira, o cidadão brasileiro, ele é um cidadão de papel, porque a norma ela não é aplicada na prática, ela não passa para as relações sociais, ela fica restrita à lógica do papel. Entende como houve uma linearidade, uma gradação entre os elementos. Eu estou diversificando o contexto e estou puxando o corretor numa linha progressiva, ou seja, ele vai se surpreendendo com os fatos que vão sendo colocados, com a sequência das informações, vai percebendo que tem algo rico na redação, por mais que ele não saiba explicar o que é. Mas ele vai dizer, nossa, essa redação está rica, porque trouxe uma lei, trouxe um contexto, trouxe um fato da atualidade e trouxe um jornalista falando sobre isso. Caramba, essa redação é top, ela merece na 2, na 3 e na 5 ter uma linearidade, vou dar 200. Agora, quando isso acontece, é sinal que o candidato ali que está trabalhando, ele já faz essas ligações. Entende? Ele já costuma fazer isso. É o mais difícil de se fazer, pessoal. Mas é o que surte efeito. Porque chama a atenção de quem está corrigindo. Já pensou? Você está numa redação, aí você vê um filme. Aí você vê uma série. Aí você vê um outro filme. Aí você fala, o cara só citou filme e série. Mas cadê o conhecimento de outra coisa? Não dá a impressão que a pessoa é viciada em filme, em série? Ou seja, o repertório cultural dessa pessoa se resume a filme. A cinematografia, o resto ele não conhece nada, é só filme. Entenda. Ô Humberto, manda ver, manda ver. E se for filosofia, sociologia e talvez história? Aí Então, exato. Por quê? Por que é percebi. legal? Porque a história, ela fomenta essa perspectiva do contexto.
E a filosofia e a sociologia traz a lógica da opinião. Já há uma combinação eficiente, entende? Já há Aí, combinação aí eficiente. é como a menina perguntou, dá para chegar no 1000, tá? Dá, dá. Inclusive, Humberto, se você somar ao contexto, né, que é a história, a opinião, que é a sociologia e a filosofia, fatos do dia a dia, fatos do cotidiano, fatos que são parte do presente. Se você consegue juntar, você já tem 3 eixos. Às vezes o pessoal não percebe, foi o que eu fiz na redação de Elaine hoje. O segundo parágrafo de Elaine estava um negócio primoroso, absurdo de bom. E aí eu perguntei a ela assim, Elaine, dá para saber por que, é que o segundo eu não louvei e o terceiro eu estou louvando? Ela fez, não. Quando eu expliquei, ela, tá especificado. E ela especificou com coisas do dia a dia, do cotidiano, fatos que ela presenciava. Ela usou fatos e usou citação. Ela fez uma mescla nesse parágrafo. Ela usou os dois combinados numa perspectiva muito interessante de texto. É como você faz, como Sara fez hoje, como Camila fez hoje. Ó, as 4 pessoas que estão aqui, junto com a Aline, ainda bem que ela, pena que ela não está, né? Ainda bem que ela mostrou já a redação dela. Conseguiram fazer essa fusão, essa junção de repertórios diferenciados. Entende? Camila usou hoje o Quarto de Despejo, cara. Né? Uma obra interessantíssima, fala sobre o gosto pela leitura, aí veio puxando questões sociais, mas dentro de fatos específicos. Humberto fez isso também, conseguiu dar essa lógica, só ficou um pouco embrionário no terceiro, e Sara na mesma perspectiva. Ou seja, vocês estão entendendo a lógica que eu quero criar. A sequência que eu quero agora que vocês dominem é o seguinte: caramba, aqui eu vou usar um contexto. Então é interessante eu ver se eu conheço um fato que comprove isso na atualidade. Beleza, eu tenho o fato, vou linkar. Caramba, eu ainda justifico esse fato com a opinião de alguém? Vou usar também. Mas como? Dentro de um nexo de estrutura, entende? É uma unidade de sentido que passa por informações para agregar. Sim, sim, olha o exemplo do fato, vamos lá. A gente teve a Covid-19. Vamos supor que a gente fala sobre a lei, né? A garantia da saúde pública de qualidade e a saúde de todos, o bem-estar de todos. Eu joguei a normatividade lá em cima. Aí eu falo sobre as epidemias, ou as pandemias que a humanidade enfrentou. Aí eu digo que na pandemia de Covid-19 no Brasil, o que ocorreu claramente foi uma desorganização e um descumprimento de leis. Eu estou no fato. Eu estou no fato. Por que eu estou no fato? Deixa eu ver se... Tá aqui, eu pensei que tinha saído. Nossa. Tá. Ele abriu outra página para mim, tá? Foi mal, abri aqui. Mas deu para vocês entenderem? Eu começo com a legislação, falo que deve se garantir a saúde, falo sobre as pandemias na história e falo que especificamente na pandemia de Covid-19, o que aconteceu foi uma desestrutura, uma desorganização, um contexto social conturbado. Isso é tudo fato, porque eu estou trazendo toda a discussão para a lógica atual. Pode perguntar, sabe? Entendi. Aí, no caso, tipo, depois de tu falar dessa desorganização, e logo em seguida eu vou ter que fazer o detalhamento do que eu falei antes, né? Pra não ficar embrionário. Isso. Aí entra o seu detalhamento. É Ah, você falando sobre o entendi, assunto. entendi. E aí, se você quiser terminar com a opinião de alguém, como um endosso alguma coisa, ainda dá. Não é necessário, mas se você Ah, quiser, você pode fazer. Mas o jogo é esse, entende? Contexto como base, fato como comprovação, opinião como análise e norma como base. entendi. Entenderam? Isso ficou claro hoje, pessoal, para vocês? Ficou. Elaine, Camila, Humberto? Professor, no caso, a Constituição Federal entraria como norma? Sim, como norma. Ou Entendi. seja, Basicamente, então, é basicamente a norma que eu sei, sabe? não, perfeito, Eu, perfeito, porque ela é eu abrangente. confesso a você, eu não conheço muitas normas. Eu não tenho muito repertório de norma. Então, basicamente, a Constituição e talvez uma outra coisa que eu não esteja lembrado agora. E o resto é história, filosofia e sociologia. Mas, mesmo na Constituição, professor, a partir de agora eu vou, né, priorizar mais ela, sabe? Eu vou pensar nisso, que o senhor disse. E Humberto, outra coisa, olha só que legal. Vamos supor que você não joga a Constituição no início, mas você quer fazer um bom contexto, uma boa justificativa histórica para atingir a Constituição. Você dá mais força a ela. Vamos supor que você parta de um fato, né? De fato da atualidade e tal, e você diga que esse fato vai de encontro, se choca com os preceitos normativos.
Olha só, ao invés de começar diretamente com a Constituição, eu começo com um fato e explico que esse fato fere a norma nos seguintes artigos. Tá vendo como eu uso a Constituição, mas atrelada a um fato? Ou seja, eu dou base a ela. Eu entro na condição do que está acontecendo na atualidade, digo que vai quebrando a norma nacional. Entende? Eu posso fazer essas combinações o tempo todo. E o fato, ele pode ainda endossar o que eu estou falando, sempre no finalzinho de cada argumento. Eu jogo alguma coisa e digo que isso aqui, ou esse fato é ferido, ou isso é comprovado em decorrência dessas ações, com relação à moradia, com relação ao desemprego. Quando eu faço as conexões, quem está corrigindo entende o que aconteceu. Percebem? Show. Manda ver, Sara. Manda ver. Ô, Rangel, então vê. Quando eu escrevi o segundo parágrafo, que eu comecei com combater a falta de informação sobre a importância da leitura essencial para criar leitores assíduos, seria um fato ou não? Sim, é um É? fato. É um fato. Agora eu entendi, tá, É um beleza. fato. Agora eu consegui entender completamente. Você parte de uma análise do que está acontecendo, aí você endossa com o contexto ou com a norma, quebrando aquele conceito, ou você dá a opinião de alguém sobre aquilo que acontece, ou no geral, né, porque geralmente são opiniões no geral, que você adequa àquela informação, ou você trabalha especificamente numa linearidade, uma coisa só bem trabalhada. Mas a lógica é, a conexão acontece quando você entende a diferença do repertório que você está utilizando. E todos eles se completam, pessoal. Todos se completam. E esse é o barato que a gente vai treinar durante essa semana, tá? Eu vou ver como é que vocês vão trabalhar o repertório de vocês nessa combinação, nessa lógica casada. Se vocês conseguirem fazer nessa perspectiva, o que eu objetivei aqui agora pode endossar a gente para nós formarmos aqui essa lógica dos quadros informativos, tipo violência, repertório normativo, repertório de contexto, repertório de fato, repertório de opinião. Entendem? Aí a gente vai conseguir fazer quadros para vocês trabalharem em condição, em conjugação de ideias. Aí vocês vão ver como isso vai dar velocidade ao texto e vai combinar as ideias, vai fazer com que as ideias fluam com maior facilidade. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês. Essa é uma aula um pouquinho detalhada, é muito teórica dentro dessa perspectiva. A prática foi aqui de situações específicas que eu estou mostrando, mas dentro das reduções de vocês. Mas quando eu estiver corrigindo, eu vou dizer, olha, aqui tem uma combinação, por causa disso. Aqui dá para a gente fazer assim, ó, para fluir mais, beleza? Na prática da correção é que a gente vai começar a entender esse direcionamento que eu quero passar aqui. Mas os 4 pilares aqui têm que ser entendidos por vocês para vocês começarem a reforçar um pilar ou outro quando for necessário. Beleza? Valeu pela paciência aí e até a próxima. Vou ver se essa aula está toda gravada direitinho.